Eu não tenho mais coragem de dormir sem tomar algum remédio que me faça apagar. Isso não é vício, é medo de acordar e encontrar ele novamente nos pés da minha cama. Olá, eu sou Roberta e morava numa cidade chamada Planaltina. Existem muitas teorias para os fenômenos que acontecem durante o sono. Paralisia do sono, alucinação hipnagógica, sonhos lúcidos, pesadelo, alucinação. Como eu sei disso? Porque até hoje eu procuro explicação para o que aconteceu. Ninguém precisa acreditar, mas eu sei que foi real, porque fui eu quem viveu e isso nunca vai sair da minha memória. Foi na madrugada do dia 9 de julho de 2014. Eu passei o fim de tarde com amigos em um churrasco para ver o jogo do Brasil e Alemanha. Depois que o Brasil perdeu, eu me lembro de ter ficado muito chateado. Eu nunca fui alguém que assistia futebol e até hoje só gosto de jogos da Copa. Mas naquele ano eu realmente me envolvi com o clima da Copa e aquele dia da derrota eu chorei demais. Já era umas 9 da noite quando eu fui embora, porque no outro dia eu tinha que trabalhar. Eu moro sozinho, desde os meus 20 anos. Eu trabalhava o dia todo e depois ia para a faculdade. Sempre chegava em casa umas 11h30 da noite e essa rotina se repetia todos os dias. Naquele dia, nós tivemos folga no meio da tarde e eu não fui à faculdade. Eu cheguei em casa, eu tomei um banho, liguei a TV um pouco enquanto mexia no telefone. Eu não vi a hora que eu dormi. Eu só lembro que eu acordei e tava aquelas listras coloridas na tela da TV. Acho que é quando não tem programação nenhuma sendo transmitida. Eu não olhei o relógio, eu só desliguei a TV e eu fui pro quarto. Eu puxei a colcha e deitei. Eu tava naquele estado nem lá e nem cá, sabe? Então eu comecei a pegar no sono e acordar, cochilava e despertava. Não era normal isso acontecer comigo. Era como se alguma coisa me acordasse quando eu estava quase dormindo. Então eu lembro de ter a sensação que ia cair. E eu despertei assustada. Foi quando tudo aconteceu. Minha casa é em cima de um comércio. Então a janela do meu quarto fica de frente para a luz do poste. Eu tinha cortinas, mas elas não estavam completamente fechadas. E um pouco de luz estava entrando no quarto. Aquele ser estava sentado nos pés da minha cama me observando. Parecia um homem muito magro. Era como se ele tivesse sofrido algum acidente e tivesse ficado tudo torcido. Ele não usava nenhum tipo de roupa, só um pano preto na cintura, e devia ser do tamanho do meu irmão mais velho. Os olhos eram de um vermelho escuro. Eu sei disso porque ele balançava a cabeça de um lado para o outro devagar, como se estivesse cantando, mas não tinha som nenhum. E nesse movimento, um pouco de luz pegava nele e eu podia ver a cor dos olhos. Ele não tinha pelo nenhum na cabeça, era tudo liso. E a boca dele era deformada, preta e com dentes podres em cacos afiados. Ele só ficou ali me olhando e balançando a cabeça. Eu não conseguia me mover, não conseguia falar também, era angustiante. Eu fiz tanta força para quebrar aquela paralisia que eu dei um grito, então não tinha mais nada. Eu não dormi mais aquela noite. Eu acendi todas as luzes da casa e quando eu olhei o relógio, era 3h55 da manhã. Eu saí para o trabalho às 5h30 como fazia todos os dias. Passei o dia pensando naquilo. Eu não falei com ninguém. Apesar de ter sido tão real, eu me convenci que tinha sido um sonho. À noite na faculdade foi dia de apresentar trabalho e eu fiquei tão envolvida com a atividade que me esqueci do que tinha acontecido na madrugada. Eu cheguei em casa muito cansado. Eu tomei um banho longo e quente. Eu comi um miojo com ovo e salsicha e caí na cama de novo. Eu apaguei. Então acordei com alguma coisa cheirando no meu ouvido. Quando acordei, meu corpo já estava cheio de adrenalina, queimava, e eu podia ver a silhueta distorcida daquele ser sobre mim. Eu não lembro de sentir o
peso dele, mas ele estava ali, em cima de mim, me cheirando. Ele passava suas mãos distorcidas no meu rosto e eu podia sentir o toque, era áspero. A minha cabeça foi ficando zonza e eu apaguei. Eu acordei no outro dia, 6h40, eu não ouvi o despertador, eu perdi a hora e decidi ligar para o trabalho e dizer que estava passando mal. Eu fui até o posto de saúde naquela manhã e menti que estava passando mal e peguei um atestado. Dali eu fui direto para uma igreja que ficava no fim da rua. Eu contei tudo o que estava acontecendo e o pastor disse que havia sido feito algum trabalho de macumbaria contra a minha vida e que aquilo era um demônio. Ele orou comigo e me chamou para participar de uma campanha. Eu não estava satisfeita. Eu sabia que tinha coisa ali. Já eram umas 11 da manhã quando eu almocei em um restaurante popular e quando eu estava voltando para casa eu passei em frente a um centro espírita e decidi entrar para ver se encontrava alguém. Tinha um senhorzinho simpático lá e ele era um dos responsáveis por aquele centro. Ele me ouviu atentamente e à medida que contava, podia perceber o semblante dele ficando mais sério e atento à minha história. Ele foi muito sincero e ele disse que, pelo que ele entendia, aquilo podia ser algumas coisas e entre elas um obsessor que por algum motivo se agarrou a mim. Segundo a doutrina espírita, pelo que eu li depois, podia ser alguém que eu conheci e tive alguma experiência em alguma das minhas vidas passadas que queria vingança ou me atormentar por alguma coisa. Para quem acredita, faz sentido. O senhorzinho sugeriu algumas coisas e eu me prontifiquei também a fazer. Eu comecei a ficar paranoica com aquilo. Posso jurar que comecei a ver o reflexo daquele ser nos espelhos de casa. Quando a noite caiu, o desespero vinha junto, porque eu passei a conviver com a sensação da presença daquela coisa. Mas nas noites seguintes, não houve nenhuma experiência. Eu só dormia com as luzes acesas e com a cabeça coberta. Fiz a campanha na igreja e participei de uns encontros ao sábado no centro espírita. As coisas pareciam ter voltado ao normal, mas eu ainda não me sentia segura para apagar as luzes. E isso estamos falando de um período de 3 meses. Numa dessas noites, eu acordei no meio da noite com muito frio. Tava uma penumbra, era escuro, mas eu podia enxergar. Mas eu sabia que tinha dormido com as luzes acesas. Estava frio. Quando eu me virei para pegar o celular que sempre ficava ao lado do travesseiro, eu estava deitada. Meu corpo estava lá. E antes de eu fazer qualquer coisa, alguém falou comigo: ele escolhe pessoas. Só quem ele escolheu pode mandar ele embora. Quando eu me virei novamente, aquela criatura estava em pé na cabeceira da minha cama e me olhava com uma expressão demoníaca. Eu acordei com um medo que tinha cheiro. Daquela noite em diante, eu passei a tomar remédios para dormir. Ainda sinto, às vezes, que ele está lá, em algum lugar do quarto, onde quer que eu vá. Já fazem 8 anos e não sei quantos mais ainda virão.